Shalom, amados, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Reis 13, e se for rápido, vamos ler também 1 Reis 16, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, esteja conosco mais essa noite, em nome de Jesus, e mais essa live. Toma o domínio, o poder e a autoridade. Fala conosco em nossos corações. Toma a primazia de tudo que é em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura? 1 Reis 13. Leia em casa 1 Reis 14 e 15. Amém? Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel. E chegou ali quando Jeroboão estava distante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, o que o Senhor Deus diz é isso. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos, que oferecem sacrifício em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado, e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente, o altar caiu em pedaços, e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que você fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e não comeria, nem beberia nada nesse lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho de onde vim. Deixa eu falar com você, que é profeta do Senhor, que tem uma intimidade direta com Deus. Quando Deus fala, não acrescente uma vírgula no que ele falou, e nem diminua. Porque quando Deus fala e repassamos o que é de Deus, da forma que Deus mandou, ele testifica. Esse profeta aconteceu na hora, paralisou o braço do rei, atrofiou o braço do rei. Por quê? Porque o profeta, nesse momento, estava exatamente debaixo da direção do Senhor. O que acontece muito nos dias de hoje? Chegamos nos lugares onde as pessoas aprenderam a brincar com os nossos sentimentos. E acabam entregando coisas que são genéricas, que podem ser para qualquer um. Ou então você está em lugares que as pessoas conhecem você e entregam parte de Deus, vou dizer que nem tudo não é de Deus, e parte do que ela acha de você, o que está no coração. Deus não levantou profeta para isso. Os profetas vieram para trazer a verdade de Deus sobre a terra e transformação sobre as vidas cativas. E os sinais acompanham o profeta. Profeta sem sinal não é profeta. O profeta fala, acontece. Ele traz de Deus a palavra que acessa o teu coração, acessa a tua verdade. Se você está vendo profetada por aí, fique com a palavra. Não existe profecia maior do que a palavra de Deus. E assim ele voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel, e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E ele lhes mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e come alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa nem ficar hospedado lá,
e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta, como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto. E o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora no caminho. Um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto deles. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele profeta desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Não ouça a voz dos outros se você tem certeza que ouviu a voz de Deus. Não julgue pelo tempo que a pessoa tem de estrada, de caminho, porque no caminho eu e você tropeça, tem percalços. Não é porque a pessoa é mais antiga que você tem que respeitar a autoridade que tem sobre as pessoas. Mas se você tem certeza que você está alinhado com o Senhor, que você tem buscado a presença de Deus, tu que é profeta, tu que recebe revelação, tu que entende o que Deus está te falando. Eu não estou falando de você que está em processo de aprendizado e que Deus te dá profecias, revelações e você ainda não entende e não sabe como entregar. Falando de você que tem certeza que é a voz de Deus. Deixa o profeta velho para trás. Deixa ele de lado. Se Deus falou com você e ele já testificou na sua vida, é você e Deus. Porque tem muita gente que já se corrompeu pelo caminho e não tem mais a intimidade com o Senhor. E está querendo acabar com o que Deus colocou sobre a sua vida. Se existe pureza e santidade em você, você é uma pessoa que se santifica ao Senhor, que ora constantemente, tem vida de oração, porque não existe profeta, não existe quem entrega a revelação que não tem vida de oração. A profecia, a revelação do Senhor vem de um processo de intimidade com Deus. Esse que é o problema. Temos ouvido profecias de quem simplesmente tem o dom de uma visão e entrega as coisas corrompidas para mim e para você. Tenha discernimento, saiba discernir também. Então, esqueça o tempo que a pessoa tem de experiência mais que você. Porque para Deus, isso não quer dizer nada. Ouça a voz do Espírito Santo na tua vida e siga o que ele tem te direcionado, em nome de Jesus. Então disse para os filhos: ponham sela no jumento, e eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem nesse túmulo e ponham o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Às vezes o velho profeta ainda vai ajudar a te enterrar, porque ele já está morto e quer a tua morte também. Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos, mas continuou a escolher para os sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdotes desses altares
qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Sacerdócio, ele tinha uma linhagem para ser seguida, não é qualquer um. Da mesma forma que o ministério não é qualquer um. Não é o teu irmão porque tu conhece, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é teu coleguinha. Ministério não é feito dessa forma. Quem escolhe é o Senhor. Mas tem gente com autoridade espiritual consagrando pessoas que não são para ministérios. Determinados ministérios têm acabado com a vida de pessoas. Não tenha pressa que imponham a mão na sua cabeça nem que te consagrem a nada. O teu dom, ele vai sair naturalmente sobre você. Em nome de Jesus. Vamos ler o 16 também? 1 Reis 16. E você vai ler em casa também o 17 e o 18. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão, e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no seu lugar. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e de sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família do rei Jeroboão. O reinado de Elá e de Israel. No ano 26 do reinado de Asa de Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirsa. Zirri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirsa, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era o administrador do palácio. Zimri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zimri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zimri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa, por terem adorado ídolos e por terem feito que o povo de Israel pecasse. Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Zimri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zimri foi rei de todo o povo de Israel em Tirsa. Durante 7 dias, os soldados de Israel estavam cercando a cidade de Gibetão, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zimri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibetão e foram cercar a cidade de Tirsa. Quando Zimri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zimri desagradou o Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zimri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Onri de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. Metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, seu rei, e os outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos.
Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou um monte na Samaria de um homem chamado Semer, que por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e chamou Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. E como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria. E o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar, como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou ao deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Será, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E, como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, seu filho mais novo, quando colocou os portões. Amém? Não adianta. Se você pecar, se você irá a Deus, você pode ter promessa, você pode ter o que for. Deus não encobre pecado de ninguém. Amém? Fica com essa palavra essa noite, em nome de Jesus, que o nosso Deus ele é santo e o nosso Deus ele é justiça. E ele não encobre pecado de ninguém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus não encobriu o pecado de Davi. Cumpriu com as promessas dele. Mas a espada entrou na casa de Davi pelo pecado que ele pegou com as próprias mãos e sem nenhuma necessidade. Amém? Fique com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Shalom, shalom.